queria, nesse momento, chamar o nosso Ari, Marcos. Shabbat Shalom. As bênçãos, né, elas já foram nos dadas, elas estão disponíveis para a gente. Então a gente é só, na verdade, a gente ter sabedoria e discernimento e aguardar o tempo do eterno. Eu acho que fica como a primeira reflexão dessa manhã, para que cada um de nós possamos descobrir essa visão que o Eterno tem nos dado, né? Para que a gente possa pedir a Ele mesmo, com kavaná, com uma intenção boa: Senhor, amplia minha visão. Senhor, estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma prova, tenho aqui um momento difícil. Eu mesmo, há umas 3 semanas atrás, passei por um período muito difícil, né? Então, assim, mas eu pedi ao Eterno sabedoria, discernimento, e como a gente já sabe o resultado ele sempre vai favorecer, né, ao propósito do Eterno, e nós estamos inseridos nesse propósito. Então, glória a Deus por isso, Baruch Hashem, né, que a gente tenha realmente essa sabedoria e essa visão ampliada em todas as coisas, para nós descobrirmos o propósito de Deus para cada um de nós. E o que me chamou a atenção foi que o que uma pessoa enxerga determina em grande medida o caminho que ela escolherá. Então eu acho que isso resume exatamente o que eu já falei até aqui. Esse episódio acontece no final da caminhada de Israel pelo deserto, às portas da terra prometida. Então é interessante que, se a gente parar para pensar, olha a bondade e a misericórdia do Eterno. Desde o início, desde a criação, desde o Éden, ele já deu o poder de escolha ao homem, né? O que a gente conhece como livre-arbítrio. E existe algo que a gente não vai entrar em detalhes sobre isso, que é a soberania de Deus, a responsabilidade do homem, mas ele nos dá esse livre-arbítrio para que a gente possa não ser um robô, que a gente possa, mediante aquilo que nós recebemos do Eterno, fazermos as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas precisam ser baseadas exatamente nessa bênção que a gente vai ver que, volto a dizer, essa bênção já está disponível para cada um de nós. E é interessante que lá no Éden começou esse projeto do Eterno para a sua criação. E mais uma vez a história se repete. E em um momento também, assim como o Éden foi um momento crucial para toda a humanidade, que ali o Eterno começa um propósito de fazer a sua criação, de criar, né? Também na Parashá Re'eh, a gente vê essa oportunidade que o Eterno nos dá mais uma vez, né? Mesmo nós, o homem tendo falhado lá no início, mesmo assim ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados e também poder nos dar mais uma oportunidade. E a gente vê que na Parashá Re'eh essa oportunidade acontece, e no momento também que foi crucial na vida do povo de Israel, que eles estavam na entrada ali da terra prometida, né? E é uma promessa do Eterno, e a gente deixa muito claro que a sua palavra, ela não volta atrás. A palavra do Eterno não é uma palavra vazia. A palavra do Eterno, ela vem confrontar, e no momento exato, e mais uma vez ali o povo estava diante de uma promessa que ele tinha feito aos patriarcas, né? A Abraão, a Isaac e a Jacó. Então ele cumpre com a sua promessa,
E não foi de uma hora para outra. A gente vê que o processo tem a saída do Egito, tem a mão forte do Eterno que conduziu todo esse processo, né? Era impossível aos nossos olhos fazer e ver com que os israelitas pudessem sair daquela escravidão, porque não tem como, humanamente falando, não tem como a gente sair de determinadas situações. Então a gente vê que o processo do Eterno, ele não muda, né? A gente precisa confiar na bondade, na misericórdia e na palavra do Eterno para conduzir as nossas escolhas. E aí teve toda a saída do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, chegaram ao Sinai, foram 40 anos no deserto. Moisés prepara a nova geração, porque a gente sabe que aquela primeira ação, infelizmente, eles sucumbiram, eles murmuraram, né? Eles foram infiéis na questão das suas escolhas, eles resolveram escolher aquilo que não estava dentro do propósito do Eterno, a ponto do Eterno falar: olha, essa geração ela vai ficar no caminho e só vai entrar a partir dos israelitas de 20 anos de idade para cima, e assim foi feito, né? Então, nessa nova geração, Moisés prepara essa nova geração, e aí agora eles estão diante da entrada da terra prometida. Olha que momento fantástico, um momento que, na verdade, quem estava ali, a gente imagina o quanto isso, né, impactou a vida deles, porque é uma promessa cumprida. É a palavra do Eterno que mais uma vez está sendo cumprida na vida deles. E pode ter certeza também, meus irmãos, que da mesma forma o Eterno ele não muda, né? É o mesmo ontem, ele é hoje e será para sempre. Todas as coisas podem mudar, mas a palavra do Eterno vai continuar para sempre. E essa certeza que nós precisamos ter, irmãos, de que esse momento é um momento significativo, e quantas vezes a gente nos depara com situações da qual a gente precisa fazer uma escolha. A escolha, ela faz parte da caminhada, e são as escolhas que vão direcionar o nosso futuro. E ali o povo de Israel estava mediante a uma grande promessa. Eles estavam para entrar na terra prometida. Só que o Eterno, pela sua bondade, lembra que eu falei, ele não nos deixa sem orientação. Você vai tomar uma decisão, amém, mas consultou o Eterno, pediu, esperou, aguardou. A gente vive hoje num mundo e nessa caminhada tão corrida que passa batido. A gente acha que a gente sabe todas as coisas, né? A gente acha que está tudo sob controle. A gente tem visto aí ultimamente muitas coisas envolvendo o Eterno, né? Eu acho que é legítimo a preocupação. Eu acho que realmente os órgãos competentes precisam sim fazer o que tem que ser feito, mas acima de tudo a gente precisa deixar Deus ser Deus, porque Ele faz a parte dele, Ele vai fazer quando Ele quiser, Ele vai mandar quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, né? E a gente precisa estar atento e com um olhar, com uma visão diferenciada com relação a isso. A gente tem visto, a vida já é tão difícil, né? As pessoas já estão passando por tantas neuroses, e aí a gente vê um acúmulo aí do nada de determinadas coisas, e a gente precisa refletir sobre isso, porque se a gente vê, a gente daqui a pouco já está tomando decisões e escolhas baseadas naquilo que o homem está falando.
não que o Eterno está falando, né? E aí, nessa entrada, antes de entrar, entra a misericórdia do Eterno, né? Mais uma vez, as instruções são dadas, e ele diz: eu ponho diante de vocês a responsabilidade da escolha. Agora, você tem Abraham, que é uma bênção, ou aquela lá, que é uma maldição. A bênção, se vocês ouvirem os mandamentos, e a maldição, se não ouvirem. Isso está em Deuteronômio, capítulo 11, 27 e 28. Pessoal, a Torá colocada diante de Israel abre duas possibilidades, e agora vem uma mudança de chave. Moshe está chegando ao final de sua vida. Israel está prestes a entrar na terra. Portanto, o problema já não é simplesmente o que Deus fez por vocês. Agora surge essa mudança de chave que eu estou dizendo, o que vocês farão com aquilo que receberam? Essa é uma nova pergunta. Em Êxodo, Israel é predominantemente apresentado como o povo resgatado, né? Mas em Deuteronômio, agora, nessa paraxá, Israel é chamado a ser povo responsável. E isso faz uma diferença, porque quando nós começamos a nossa caminhada espiritual, muitas vezes a gente até mesmo precisa ser levado no colo, podemos dizer assim, né? A gente precisa ser instruído, a gente precisa ser orientado pelo líder, a gente precisa fazer com que as coisas caminhem da melhor forma possível. Mas durante a caminhada, né, Moura? Durante a caminhada, a gente vai precisar sair de um posicionamento e agora, assim como o povo de Israel, vai precisar mudar essa chave, virar a chave e trazer uma responsabilidade. Porque todos nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas escolhas e principalmente em levar a palavra do Eterno. Então eu acho que, assim, ao meu ponto de ver, né, e entendendo a vontade do Eterno, tudo é um processo, tudo tem o seu tempo, mas chega uma hora na nossa vida que a gente precisa parar de culpar os outros, a gente precisa parar de culpar as situações, a gente precisa de culpar o Eterno, até mesmo ao ponto de culpar o Eterno, e mudar a chave e dizer: eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pela minha vida espiritual, eu sou responsável por aquilo que o Eterno colocou em minhas mãos, né? E isso realmente é válido, não só para aquele tempo, mas também para cada um de nós, né? Nos dias atuais, essa entra uma outra reflexão com relação a essa questão. E é interessante que no texto a palavra hoje, né, Hayom, Moshe não diz: eu coloquei diante de vocês no passado. Ele diz: hoje. A Torá transforma uma decisão histórica em uma decisão presente. Israel não pode dizer: isso foi para a geração do deserto. A pergunta é: e hoje? E aí, outra reflexão para a nossa manhã no dia de hoje. Esse hoje, na verdade, o que ele representa na sua vida? Quais são as decisões que você precisa tomar? Quais são as escolhas que vocês precisam fazer, né? E muitas vezes não tem direcionado isso, não tem feito esse processo e tem buscado muitas vezes informações do mundo, vozes do mundo, para tomar uma melhor decisão. Isso é importante porque parece fácil, mas não é.
Não é, o processo não é fácil. Não, você está aí. Vai para frente. O processo não é fácil. A gente precisa realmente buscar o eterno, buscar essa fidelidade, porque a bênção e a maldição, muitas pessoas até dentro mesmo da comunidade, da Carral, elas têm uma visão de bênção um pouco equivocada, né? A gente acha que a bênção ou está tudo bem quando as coisas estão aparentemente caminhando conforme os nossos olhos estão vendo. E não é dessa forma, porque a bênção está ligada diretamente à obediência ao Eterno. E consequentemente a essa obediência, tem o outro lado também, né? Que é a maldição. Então a gente hoje pensa muito nas coisas materiais, nas bênçãos materiais, naquilo que eu posso ter, né? Mas a gente precisa lembrar que a bênção do Eterno, ela é a obediência ao mandamento. Porque em Provérbios diz que até o ímpio, todas as pessoas, a bênção está disponível. E aí a gente começa a ver e a pensar e a analisar e a refletir. Bom, se a bênção do Eterno, e a gente vê isso, né, está disponível, por que isso não acontece para mim, está acontecendo para uma outra pessoa que nem Deus tem, ou que nem fala de Deus, que não vive as coisas de Deus? Aí a gente começa a parar e pensar, poxa, mas todo Shabat eu estou na casa do Eterno, eu tento fazer a minha caminhada da melhor forma possível, mas não está acontecendo. Aí a gente começa a pegar aquela visão, né, e colocar na vida de uma outra pessoa. Fazer comparação. Exatamente. Aí a gente começa a fazer comparações que não existem, só dentro da nossa cabeça. Então, lembra que eu falei, primeira coisa é a visão, pedir discernimento. Senhor, estou passando por esse momento, o que eu faço? Aguarde, que vai vir uma resposta. O tempo a gente não sabe, o tempo é do Eterno, mas a bênção está ligada diretamente, pessoal, à fidelidade. A fidelidade não pode viver somente da experiência espiritual do passado. Cada um de nós, e você pode ter testemunhado grandes coisas ontem, e ainda assim precisar escolher corretamente hoje. A gente tem vários exemplos bíblicos de decisões, de escolhas que foram tomadas e a gente fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, que brahá, que bênção. Mas da mesma forma e na mesma condução, o Eterno, ele tem conduzido a nossa vida, né? E espera de nós que nós façamos as melhores escolhas. E uma coisa é certa, e eu coloco como uma definição da Parashá Re'eh. O Eterno coloca diante de nós um caminho, mas precisamos discerni-lo, escolhê-lo e vivê-lo. São três palavras aqui que discerni-lo. Será que estamos discernindo? Eu acho que assim, eu estou na manhã de hoje tentando passar aquilo que o Eterno colocou no meu coração e que eu tenho tentado realmente fazer da melhor forma possível. E eu estou insistindo um pouco com relação a isso, porque eu acho que uma comunidade, nós que vivemos em uma comunidade, é lógico, é evidente que cada um tem a sua individualidade,
Mas quando entramos aqui na comunidade, nesse local, nesse culto, e a Paraxá também, né, tem um tópico que fala sobre essa questão do culto, de nós muitas vezes não pensarmos só individualmente, mas a gente precisa pensar de uma forma coletiva, porque é isso, ela tem a impressão a princípio de ser algo individual, e foi algo individual, foi um chamado individual para cada um, a responsabilidade da visão, das escolhas, mas também algo que se tornou coletivo. Então, a gente precisa discernir, a gente precisa escolher e a gente precisa viver. Eu acho que são adjetivos que fazem muita diferença, né, no nosso caminhar espiritual, nas nossas escolhas com o Eterno, e devemos fazer uma escolha entre viver em obediência, que conduz à bênção e à vida, e a gente sabe muito bem que no tempo oportuno, né, o Eterno, ele mandou o seu filho Yeshua, e Yeshua é exatamente a vida. A nossa vida está em Yeshua. Sem Yeshua não tem negócios, sem Yeshua não tem nada, não tem vida. E esta vida que nós precisamos a cada dia buscar em seu Filho, em Yeshua, aquele que nos resgatou exatamente da maldição, né? Então a palavra diz que em Yeshua nós somos nova criatura, as coisas velhas já se passaram, 2 Coríntios 5,17, né? Brit Hadashah, e eis que tudo se fez novo. Então Yeshua é esta bênção maior que a gente vai ver aqui, né? Um pouquinho além. Mas o que eu estou querendo passar para vocês é que nós devemos, acima de tudo, buscar a bênção, mas sabendo que a bênção está ligada à obediência. A escolha correta é muito além de bens materiais, está relacionada a andar nos caminhos de Deus ou afastar-se deles. É simples assim, né? As coisas do Eterno, elas são simples, nós é que complicamos. E é interessante que a gente vê todo esse processo, né, que eu já falei da Paraxá Re'ê, o significado, quando aconteceu, o momento exato, aquilo que o Eterno já criou desde o princípio na criação, mas nesse momento oportuno surge o seu filho, Yeshua. E é interessante que a gente tem visto assim, a gente que fez a nossa escolha, nós resolvemos fazer uma escolha que com certeza não foi nada fácil. A gente sair de um sistema religioso, a gente sair de uma comodidade, muitas vezes, que a gente estava, e ouvir a voz do Eterno e buscar realmente a verdade, algo diferente, não é fácil, né? Então pela misericórdia do Eterno, essa foi uma escolha que eu fiz e que cada um de nós, né, nós fizemos, e que a gente precisa valorizar, a gente precisa entender, discernir, de que realmente faz uma diferença. Por que eu digo isso? Porque a gente sofre, hoje tem uma palavra chamada bullying, né? E muitas vezes até chega, dependendo da interpretação, pode ser considerado, porque a gente passa como herege, né? Quando a gente fala, olha, agora a minha escolha, eu escolhi Yeshua, né? E a gente passa por herege, a gente não é entendido, somos mal interpretados, caímos da fé, seita, né? Até entre os irmãos, um acha que o outro é seita, mas tudo bem.
Então, assim, é muito interessante isso, porque muitas vezes a gente ouve algo que assim, Yeshua, ele aboliu a lei, né? Quantas e quantas vezes a gente vê isso? E é um ponto central ali, né? Dessa virada de chave, da escolha que nós fizemos, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece Yeshua, a gente vê que na verdade isso não é uma verdade, muito pelo contrário, né? E a gente começa a entender que os planos do Eterno, que inclui evidentemente o seu Filho, o Messias, aquele que foi mandado com um propósito específico, a gente começa a ver que existe uma relação. Não tem nada afastado, não tem nada separado uma coisa da outra, e a gente pega nele, né? Que está diante deles ali uma escolha, construção, não estão sozinhos. Da mesma forma, Yeshua, ao vir, ao encarnar, ele faz essa relação, e a gente vai ver aqui uma comparação, é um comparativo, na verdade, é uma coisa igual, é uma mesma linguagem, só que ainda essa linguagem está, podemos dizer, não revelada, né? Da mesma forma que Esaú pediu para aquele moço que abrisse os olhos dele, muitos ainda, muitos, mas para a honra e glória do Eterno, e no tempo dele, né, a gente vê o quanto as pessoas estão caminhando, vindo, abrindo os seus olhos. É interessante hoje que eu tenho um casal de amigos, a gente já se conhece há muito tempo da nossa vida espiritual, né? Quando nós ainda estávamos em uma denominação cristã, e a gente tem muita intimidade, assim, né? Agora eles se mudaram de Realengo, foram para Sepetiba. Olha como o Eterno trabalha, né? Eles foram para Sepetiba e eles estão numa igreja cristã ainda, da Assembleia, mas o seu líder, ele tem uma visão judaica. E ele começou a restaurar na igreja, e a gente tem visto isso hoje, igrejas com a visão de restauração, né? E aí ele, conversando com ele semana passada, aí ele começou a falar coisas assim de Yeshua. Eu falei, gente, como é que é isso aí? Porque antes eu não podia falar, porque existe isso também. Eu acho que a gente tem que ter discernimento, né, para falar as coisas no momento certo, na hora exata. Não adianta a gente querer forçar ali que a gente vai ficar chato, e o processo não vai ser feito. Mas quando é o tempo, quando é a oportunidade, a gente fala e as coisas acontecem. E ali, eu ouvindo, ele começou a falar de Yeshua, e eu descobri que agora eles estão no momento de restauração. E agora que eu falei para ele, eu consigo falar muitas coisas que eu não conseguiria falar com vocês. Mas foi a mão do Eterno, mais uma vez, tocando e chegando ao coração daquele casal. E eu fiquei muito, muito feliz. Eu falei, Senhor, o Senhor é poderoso mesmo para mudar situações de que a gente não consegue. E Yeshua entra nesse cenário, né? E lá em Mateus, e diferentemente do que a gente ouve muito, Mateus, ele cumpre a lei da terra. Até porque, se ele não fosse um cumpridor da lei da terra, ele não poderia ser o Mashiach, né? E em Mateus 7, né, 13, 14, Matitiarro, Brit Hadashah, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Yeshua, ele nos dá aqui um entendimento de que existem os dois caminhos. Da mesma forma que o Eterno colocou lá em Deuteronômio, na entrada daquele povo para uma nova vida, é uma nova vida, de tudo aquilo que eles já tinham passado, da escravidão, da assimilação com outros povos. O Eterno estava preocupado com a vida de cada um, do seu povo. E hoje o Eterno não é diferente, ele se preocupa com a nossa vida. Ele está preocupado em nós sermos esse sal da terra que a gente tanto ouve, essa luz do mundo, e ele nos instrui. Irmãos, ele nos instrui, nós não estamos sozinhos. Nós temos agora o Filho, e o Filho diz, com o mesmo carinho, com o mesmo amor, não falando duas línguas, ele fala: irmãos, existe aqui dois caminhos, existem duas portas, existe a porta estreita e existe a porta larga. Qual é a porta estreita? Vamos obedecer, vamos cumprir os mandamentos, vamos ser fiéis ao Eterno, mesmo que esse mundo doido aí fora nos leve, nos conduza e muitas vezes nos arraste para a gente tomar decisões e escolhas diferentes. Não, a gente precisa entender que nós estamos sendo agora orientados também pelo seu Filho, e existe essa promessa que ele está dentro de nós, ele está inserido, no nosso coração, na nossa mente. E é muito, muito interessante que também no outro versículo, no outro capítulo, em Mateus 25, 31 a 46, eu vou ler rapidamente, que é o grande julgamento, que tem como a epígrafe. Mateus 25, 31, 46, que eu acho também, assim, esse texto é fantástico, é um ensinamento grandioso que diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha o cuidado e olha a preocupação do Eterno e do seu Filho. Ele já está colocando para a gente um ensinamento futuro. É futuro. Então a gente não pode dizer: não, mas eu não sabia, nós já temos um nível espiritual e de caminhada. Lembra que eu falei que assim como o povo de Israel, ele chegou uma hora que ele tinha que ser responsável, nós também somos responsáveis em ler a palavra do Eterno, em estudar, em buscar conhecimento. Chega assim, com amor, chega de querer ser levado no colo o tempo todo. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades espirituais. E aqui é um texto que já nos remete ao futuro, da preocupação do Eterno, do carinho, do amor, do zelo que ele tem pela sua criação. Se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Existem dois caminhos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu
e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar. O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E ele lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Então, irmãos, a gente vê que não é falta de instrução, não é falta de amor, não é falta de zelo do eterno, porque nós estamos sendo orientados a, igual a Paraxá de hoje, a sermos conduzidos a termos uma visão diferenciada, a tomarmos as melhores decisões baseadas na obediência. Mais um texto, Mateus 7, 16, 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Yeshua vem. Aquilo que é de melhor do eterno, ele não poupa. Ele dá, ele entrega a cada um de nós para fazermos boas escolhas. É nele que nós precisamos confiar na nossa vida. É nele que nós precisamos confiar as nossas decisões. É nele que nós precisamos crer que em Yeshua ele trouxe e continuará nos conduzindo às boas práticas e às boas escolhas. E para finalizar, eu gostaria de fazer algumas aplicações práticas para os dias atuais. E são duas perguntas, assim, bem básicas, né? O que eu estou enxergando? Aí fica reflexão para a minha vida e reflexão para a vida de cada um de vocês, né? O que eu estou enxergando? O que foi posto diante de mim? O que o Eterno falou comigo naquele dia, naquela hora, quando eu tomei a decisão, quando eu fiz a minha escolha? O que hoje, né, no ano de 5.786, 2026, o que eu estou enxergando? O que vocês estão enxergando? A minha vida está sendo formulada por Deus ou pelo ambiente ao meu redor? E a segunda pergunta: o que estou escolhendo? Então, a gente primeiro enxerga, vê, e aos nossos olhos, né, as concupiscências, elas começam no olhar, porque hoje tem muita coisa, né, para a gente ver, para a gente enxergar, tem muitos atrativos. Então, o que a gente está enxergando? A dificuldade? O problema?
Ou nós estamos confiando que, apesar das dificuldades e do problema, Ele está conosco? E o que nós estamos escolhendo? Porque uma coisa faz parte da outra. Existe a consequência. Se você enxerga uma coisa e você escolhe, a consequência virá. Não tem como, né, a gente fugir dela. Agora, o que estou escolhendo? Estou apenas seguindo o fluxo ou tomando decisões para impactar o reino? Fica aí duas perguntas de reflexão. Na verdade, são três. Como trato quem precisa de mim? Meu coração se abre ou se endurece diante de uma necessidade? Uma conexão profunda. A bênção não aparece apenas como algo que recebemos. Ela aparece também como algo que transmitimos. Portanto, a bênção recebida por alguém deveria produzir bênção ao redor dessa pessoa, né? Não é só individual. O Eterno, Ele muitas vezes abençoa a gente para que a gente possa abençoar outras coisas, outras famílias, outras pessoas, outros propósitos. E normalmente é assim. Quando a gente se acha que é a última bolacha do pacote, não somos, porque Ele só está usando a nossa vida para abençoar outra pessoa. Então, de algo que é individual, a bênção se torna coletiva. E é interessante que a gente, às vezes, é tão estranho que o Eterno, Ele nos dá uma bênção e a gente tem medo de compartilhar a bênção, porque a gente pensa assim, não, o irmão, ele pode ter um olho grande, né? São esses nossos pensamentos que nos levam ao contrário. Irmão, se o irmão, por exemplo, o irmão Eduardo, né, dia 5 agora, vai ter a Semirá dele, né, a Roê. É uma bênção para ele, para a família dele, mas principalmente será para a comunidade. Porque através da vida do abençoado ali, e glória a Deus por isso, a nossa vida vai ser impactada. Porque toda vez que ele estiver aqui, eu posso ter certeza, eu estou falando do irmão Eduardo, pela CNRA que ele vai receber, mas todos que vêm até aqui, né, a nossa vida foi impactada. A Morá, ela fez um shiur aqui, que eu falei, caramba, cara, impactou a minha vida, o Eterno usou a vida dela poderosamente. Então, não é algo individual somente, é algo coletivo. E a nossa comunidade, a gente já passa por tantas dificuldades, a gente precisa ter esse discernimento que aqui dentro a gente precisa compartilhar as bênçãos para que se renove a esperança, né? Porque toda vez, creio eu, que alguém conta uma bênção, isso deveria ser para cada um de nós um fortalecimento espiritual, né? Porque a gente sabe que o Eterno, ele trabalha na vida do Eduardo, mas ele também trabalha na vida do Marcos. E infelizmente hoje a gente tem visto, eu particularmente tenho visto muito ego de poder, sabe? De cargos, de querer ali alguma coisa que não foi chamado, não está no tempo do Eterno. Calma, se for da vontade dele, vai acontecer, mesmo às vezes você não querendo, né? Porque o Eterno, ele vai trabalhar no seu coração, e aquela sensação muitas vezes que nós não queremos, vai ser trabalhada isso aí. E aí entra a responsabilidade humana, entra a soberania de Deus, e tudo vai dar certo, né? Então, irmãos, que nós possamos
ter essa conexão profunda, que a bênção, ela, além de ser individual, ela é coletiva. Reê e a vida espiritual. E aqui, Rosh, eu finalizo. A Paraxá começa com uma decisão individual. Veja, mas termina com uma celebração coletiva. Que o Eterno na manhã, nesta manhã, que o Eterno nos dê esta visão, que o Eterno nos dê esse discernimento, que o Eterno amplie o nosso coração, para que a gente possa ver desde o início a sua mão forte, na criação, na redenção, através do seu Filho, através de momentos decisivos no seu povo, tanto Israel como a todos aqueles que são enxertados. Estamos na mão do Eterno, somos dele e por ele caminhamos. Shabbat Shalom e agradeço. Glória a Deus. Yivarech Adonai v'yismerecha, Yehi Adonai pavlecha v'yigomecha, Yisa Adonai pavlecha v'yasem lecha. Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach Adonenu Umotienu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e Levi.